Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso, daquele jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos. O caso de hoje, gente, como tem acontecido em vários dos meus últimos vídeos, é um caso que eu conheci recentemente. E é um caso que não tem muita coisa no YouTube, quase não tem vídeo, também quase não tem muita matéria, assim, falando muito das pessoas envolvidas, mas é um caso que mexeu muito comigo e vocês sabem que quando tem esses casos, assim, que de alguma forma me emocionam, eu preciso vir aqui contar para vocês. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Eu tentei pegar o máximo de informações aqui na internet para trazer o mais completo possível aqui para vocês. E para contar a história também de uma pessoa que eu espero que no final desse vídeo vocês também se sintam tocados. No caso de hoje, a gente vai para a cidade de Grand Junction, no Colorado. Grand Junction é uma cidade com lindas paisagens, lagos, florestas, canyons e muitos campos de golfe. Lá se cultiva de tudo, desde uvas para vinho, pêssegos que alimentam mais de 20 vinícolas. As ruas da cidade são repletas de galerias de arte, boutiques de roupa, antiquários, uma variedade enorme de restaurantes e a rua principal da cidade apresenta uma das maiores coleções de esculturas ao ar livre do país, com mais de 100 peças de arte nas calçadas. Inclusive, o centro da cidade é nomeado Distrito Criativo Certificado do Colorado. E uma das esculturas presentes nessa rua principal da cidade traz a memória de um caso que chocou a comunidade. No vídeo de hoje, a gente vai abordar o caso de Warren Barnes e o seu fim trágico nas mãos de um monstro, Brian Cory Jr. Então, vamos começar conhecendo quem era o Brian. Brian Cory nasceu ali em Grand Junction mesmo, em 10 de janeiro de 2002. A sua mãe se chamava Terry Cory e o seu pai se chamava Brian Thomas Cory Sr. A infância do Brian começou como uma infância aí normal de qualquer criança e, enfim, era uma família aí comum, com seus problemas normais de todas as famílias. Quando o Brian tinha 6 anos, os pais acabaram se separando. Não sabemos exatamente o motivo, mas aparentemente foi algo assim de desgaste de relacionamento, não conseguiu mais morar juntos, porque eles continuaram convivendo ali, né, por causa do filho. O Brian acabou ficando com a mãe, né, ele morava e dormia na casa da mãe, mas ele ia quase que diariamente na casa do pai. Inclusive o pai e a mãe, eles faziam programas juntos com o filho, assim, os três, né? Então parecia que a convivência ali familiar continuava muito boa, mesmo com os pais separados. Quando o Brian ainda era criança, ele foi diagnosticado com TDAH e mais tarde no ensino fundamental com a síndrome de Asperger, que eu sei, gente, que parece que o ideal não é mais falar síndrome de Asperger. Eu até falei sobre essa síndrome em algum dos casos mais antigos aqui do canal. E eu pesquisando aqui, eles preferem que fale transtorno do espectro do autismo mesmo, né? E embora o Brian, ele sentisse que ele era um pouco diferente dos amigos dele, que ele não via as coisas da mesma forma, também não sentia da mesma forma, ele não se deixou abater por isso. Na verdade, parecia que ele levava tudo isso de uma forma muito natural. Ele tinha alguns poucos amigos, embora posteriormente, ele acabou dizendo que esses amigos só se aproximaram dele por pena. De acordo com a mãe do Brian, ele tinha, sim, uma reputação de ser um pouco difícil. Ele frequentemente afastava, assim, os colegas e amigos que tentavam ter algum tipo de amizade com ele. Ele tinha alguns acessos de raiva na escola. E as coisas ficaram mais preocupantes quando o Brian atingiu a puberdade. Porque aí ele começou a ter alguns interesses estranhos, uns interesses meio mórbidos. Aos 16 anos, ele teve um evento aí com crueldade animal. Ele acabou tirando a vida de um gatinho e manteve no quarto dele por 3 dias. Ele acabou jogando fora depois desses 3 dias porque ele disse que começou a cheirar muito mal. No colégio, ele tinha um apelido que tinha tudo a ver com esse interesse que ele estava tendo agora. E o apelido dele era Dahmer.
Nós do True Crime aqui já sabemos o que isso quer dizer e as semelhanças com ele não param só no interesse mórbido pelas coisas, pela anatomia. Vão ter outras coisas parecidas nesse caso com o caso do Dahmer. Nessa época aqui da adolescência, o Brian se descreveu como alguém que não tinha empatia pelos outros. Bom, eu não tenho mais informações sobre a infância do Brian, sobre a convivência dele, porque, como eu disse, existem poucas informações na internet. Então aqui a gente já vai entrar no caso em si. Conforme o Brian foi atingido aí 17, 18 anos, ele começou a ter uma vontade de tirar a vida de alguém. Ele queria saber como era essa sensação. E a ideia que ele tinha era fazer isso ou com um sem-teto ou uma profissional do sexo. Porque, segundo ele, ninguém ligava para essas pessoas, ninguém ia sentir falta dessas pessoas e nem a polícia também ia ter vontade de investigar se alguma dessas pessoas perdessem a vida. Teve uma vez que ele chegou a começar efetivamente aí esse plano, né, de atentar contra a vida de alguém. Ele comprou um kit, ele comprou vários utensílios que ele apelidou de Kill Kit, né, que seria um kit para matar, enfim. Ele comprou martelo, fita adesiva, uma pá, lacres, e a ideia que ele tinha era de pegar uma profissional do conseguir dominá-la e de alguma forma mantê-la em algum lugar e torturá-la. Esse plano acabou não dando certo porque os pais do Brian encontraram esse kit no quarto dele. O Brian, ele convence os pais de que aquilo ali era para qualquer outra coisa, ele inventa uma história para os pais. Os pais acreditam nas desculpas ali que o Brian deu a eles, mas sabendo aí desses interesses estranhos e mórbidos que o filho tinha, eles falam pro Brian que ele tinha que jogar todos aqueles itens no lixo, senão eles avisariam a polícia. E o Brian obedeceu. Mas o Brian, ele não desistiu do seu plano. Agora, ele já estava com 19 anos e ele acaba pensando aí num plano B, digamos assim. Então, ele começa a sair com o seu carro pelas ruas ali da cidade, procurando uma vítima. Ele saía pela noite, andava por várias ruas, vários lugares mais escuros, ele passava também por acampamentos de sem-teto. Então, a gente chega aqui no dia 27 de fevereiro de 2021. Eu não mencionei para vocês, mas esse caso é bem recente. Era mais ou menos 10 e meia de um sábado ali na cidade. E tudo que eu vou narrar aqui para vocês agora, gente, é baseado no que o próprio Brian contou à polícia, tá? Então, tudo que eu falar aqui, para eu não ficar repetindo segundo Brian, é tudo segundo o Brian. Ele mesmo relata todos esses passos que agora eu vou contar para vocês. Nesse dia 27 de fevereiro de 2021, o Brian disse que não estava se sentindo muito bem. Na verdade, ele disse que não estava com pensamentos muito positivos naquela noite. E ele tinha saído de casa, como em várias outras noites que ele já tinha feito isso, buscando uma vítima. Quando ele estava passando por uma ponte ali bem próximo do centro da cidade, vou colocar sempre aqui no mapa para vocês irem se localizando. Essa ponte, inclusive, ficava muito, muito próxima da delegacia ali da cidade, que tem um prédio bem grande com estacionamento, né? Ele estava passando por debaixo dessa ponte quando ele avista perto de um dos pilares ali da ponte, eu vou tentar mostrar aqui para vocês exatamente aonde foi. Ele percebe um monte assim, né, um volume perto desse pilar e estava assim embaixo de uma lona. Ele estaciona o carro e ele começa a se aproximar e ele percebe que provavelmente era um sem-teto dormindo embaixo dessa lona, porque inclusive nessa noite fazia muito frio. E aí, sem pensar duas vezes, ele decide que vai colocar o seu plano em prática. O Brian sempre levava dentro do carro dele um taco de beisebol, pelo que eu pude entender, e uma faca assim do tamanho de uma faca de cozinha, que segundo ele era para proteção pessoal. Ele também tinha uma caixa de luvas de borracha e também máscara facial, dessas que a gente usava aí na pandemia. Então ele coloca 3 luvas nas mãos, pega a faca e vai em direção a esse ser humano
que estava só tentando sobreviver mais um dia de frio ali nas ruas. Ele se aproxima, ele puxa a lona e começa a atacar esse homem que estava dormindo ali. Ele começa a atacar na região da nuca, ele faz vários movimentos. É claro que esse homem acorda e começa a perguntar o que estava acontecendo, porque ele estava fazendo aquilo e pedindo para ele parar. Segundo o Brian, foi mais fácil do que ele achava que seria. Ele percebeu que esse homem que estava ali gritando com ele era um idoso e ele disse que percebeu isso por causa do tom da voz dele. O ataque demorou ali cerca de 1 minuto a 1 minuto e meio. Em algum momento ali nesse tempo, que deve ter sido uma eternidade para esse homem, o Brian para em algum momento os ataques. Esse homem pergunta novamente por que ele estava fazendo aquilo. E o Brian respondeu: "Eu quero fazer isso já faz muito tempo." O Brian não teve nenhuma piedade, ele ataca esse homem cerca de 30 a 40 vezes, até que o homem não resistiu mais. Segundo o Brian, quando ele terminou o ataque, ele percebeu que a cabeça desse homem estava praticamente já fora do corpo, vou dizer assim, tá? Para não usar as palavras que o YouTube não gosta. Então, na cabeça do Brian, para garantir que ele realmente estava ali sem vida, que não tinha chance dele sobreviver, ele acaba separando a cabeça do corpo. Ele tira a roupa desse homem e acaba fazendo coisas terríveis e grotescas com o corpo dele. No fim de tudo, ele acaba também tirando as mãos desse homem e separando os braços também. Os braços ele acaba jogando longe, ali no mesmo local, embaixo da ponte. O corpo ele deixa lá abandonado e ele leva para a casa dele a cabeça e as 2 mãos. Ele coloca tudo isso dentro de uma caixa de comida que ele tinha dentro do carro, essas comidas assim de delivery. Ele falou que estava lá no carro dele, foi onde ele colocou, e dirige até a casa dele. Já na casa dele, ele coloca a cabeça dentro de um saco plástico qualquer, meio que um saco de lixo branco, e as mãos ele coloca naqueles plásticos de ziplock. Depois, ele guarda tudo dentro do armário dele. Ele tira a roupa que ele estava usando, que era um macacão. Depois a gente vai falar desse macacão. Ele coloca para lavar. Ele disse que fez o ciclo de lavagem 2 vezes para tirar qualquer respingo de sangue. Ele se desfez de qualquer lixo também que estava ali sujo, dessa caixa que ele trouxe para transportar. Ele limpou tudo que ele precisava limpar ali, inclusive a faca, que segundo ele limpou muito bem. E aí ele foi dormir. Mas o que aconteceu é que ele não conseguiu dormir. Aí você vai pensar, então ele se arrependeu, a consciência pesou, ele viu que o que ele fez foi algo muito perverso e aquilo estava atormentando ele de alguma forma, tirar a vida de outra pessoa. Não. Na verdade, ele não conseguia dormir porque ele percebeu que depois que ele fez todo o ataque, as luvas que ele estava usando em uma das mãos acabou rasgando no dedo, mesmo ele usando lá 3 luvas, né? Acabou rasgando no dedo e ele estava com medo que tivesse ficado alguma impressão digital no corpo. Então, a preocupação dele nesse momento era ter deixado algum vestígio lá na cena do crime. Eu esqueci de mencionar no começo, né? A hora que ele começa a vagar aí pela noite procurando uma vítima, era mais ou menos umas 10 da noite. Quando ele encontra esse homem embaixo da ponte, era mais ou menos umas 11. E agora que ele tá aqui nessa preocupação, meio que sem conseguir dormir, já era aí 1 da madrugada mais ou menos. Agora já do dia 28 de fevereiro, que era um domingo. Bom, então o Brian decide voltar até a cena do crime. Quando ele chega lá novamente, ele resolve pegar o torso desse homem, que, pelo que eu entendi, era o torso e as pernas, né? Ele não fez nada com as pernas. Então ele coloca esses restos dentro do carro dele, no porta-mala. Ele dirige para um local ali que era meio que um estacionamento, uma marina, digamos assim, né, para os barcos ali. Ficava no Rio Colorado, também vou colocar a imagem aqui para vocês entenderem mais ou menos. E nesse lugar tinha exatamente uma rampa, que era onde entravam e saíam os barcos menores. Ele estaciona o carro dele ali meio de ré, nessa rampa, e começa ali a tirar, né, o que ele tinha colocado dentro do porta-mala para jogar no Rio Colorado. Ele conta que quando ele tira do porta-mala,
esse corpo cai ali no chão e ele empurra o corpo com o pé, porque ele não queria pegar, né? Ele não queria deixar nenhuma impressão digital. Então ele vai empurrando e esse corpo acaba entrando na água e seguindo a correnteza. Depois que ele faz tudo isso, ele entra no carro para ir embora, só que ele deixou esse carro muito baixo na rampa. Ele desceu muito com esse carro. E o carro dele não tinha tração nas 4 rodas, nem nada do tipo. E o que acontece é que esse carro fica preso. E quando ele começa a acelerar, esse carro acaba, na verdade, deslizando e caindo dentro da água. Esse carro cai e começa a entrar muita água dentro ali do carro, o carro começa a afundar e o Brian tá dentro desse carro. Era muito frio, estava ainda no final do inverno e ele logo percebeu que se ele ficasse muito tempo naquela água, provavelmente ele ia ter ali uma hipotermia e poderia morrer. Então ele sabia que ele tinha que sair da água. Ele acaba conseguindo sair da água, mas o carro não, né? O carro fica lá, metade do carro afundado. E aí ele sai, chega ali naquela parte da rampa. Ele não sabia muito o que fazer, porque aqui já era mais ou menos umas 2 da madrugada. E ele tinha a esperança de que alguém passasse ali de carro e ele pudesse pedir ajuda. E isso realmente acontece. Um carro se aproxima ali do local, ele acaba acenando para esse carro. E esse carro, na verdade, era de um colega de escola dele, assim, que ele conhecia. Não era um super amigo dele, mas ele conhecia. Esse amigo estava com o pai no carro, eles oferecem ajuda ali pro Brian se secar, né? Porque ele estava muito molhado, então eles ligam lá o aquecedor do carro, ele fica dentro do carro até para ver o que eles iriam fazer com o carro do Brian que estava lá dentro. A história que o Brian contou para essas pessoas que chegaram ali para ajudar ele era que ele tinha saído para andar de carro, normalmente ele fazia isso quando ele não estava se sentindo muito bem. Ele estacionou o carro ali muito perto da rampa, ele não percebeu que o carro estava descendo e perdeu o controle, que ele era um estúpido e que deixou isso acontecer. Essa foi a história que ele contou. E essas pessoas acreditaram. Eles acabam ligando para os pais do Brian, né? E tem imagens desse momento. Na verdade, nas imagens aparece só a mãe do Brian. Ela chega ali no local. E eles tentaram chamar vários guinchos para tirar esse carro dali. E nenhum guincho queria fazer esse serviço. Afinal, era 2 da manhã, tirar um carro que um adolescente deixou cair na água. Não era muito do serviço que eles queriam fazer, né? A mãe acaba ligando para a polícia, porque ela não sabia muito o que fazer. Ela fala, olha, eu não sei, ninguém quer vir tirar o carro, então eu vou ligar para vocês. E a polícia chega no local. A história que o Brian contou para a mãe e para a polícia foi a mesma que ele contou lá para esse colega que chegou para ajudar ele. Então, ninguém ali tinha a mínima ideia do que tinha acontecido anteriormente, do que o Brian tinha feito. Inclusive, nas imagens que tem desse momento, você vê, assim, até a mãe, os policiais, meio que tirando sarro do Brian, né? Porque ele deixou aquilo acontecer, que ele era um péssimo motorista e que realmente era só um adolescente, né? Que estava fazendo aí as suas besteiras pela vida. E era só isso, ninguém imaginava o que estava acontecendo. Inclusive, é bem estranho de ver nessas imagens, tem uma hora específica que é a imagens da câmera dos policiais, né? Você vê que o Brian tá dentro do carro do amigo, né? Ele até dá um aceno, assim, para os policiais. E você pensar que ele tinha acabado de fazer tudo aquilo que eu já descrevi aqui para vocês com aquele homem, e ali ninguém imaginava, é muito mórbido, assim, dá uma sensação estranha da gente assistir. Bom, depois, em algum momento aqui, mais ou menos umas 3 da madrugada, a mãe acaba levando o Brian para casa e, pelo que eu entendi, quem ficou ali com os policiais foi o pai do Brian. Não tem imagens desse momento aqui, mas pelo que eu pude pesquisar, o pai continuou ali com os policiais até esse carro ser tirado da água. E aqui fica um pouco nebuloso os acontecimentos, porque infelizmente não tem muitos detalhes aí na internet. Mas, pelo que eu entendi, esse carro foi retirado da água já de dia, né? Já no domingo de manhã aqui. E quando eles retiram esse carro, tanto os policiais quanto o pai do Brian, eles percebem o quê? Sangue na parte de trás ali do carro, né? Na parte próxima ali do porta-malas. Eles também percebem dentro do carro as luvas que o Brian tinha usado.
Ele esqueceu de jogar essas luvas fora. Eles também encontram a carteira do homem que o Brian tirou a vida. E também tinha mais sangue na parte interna do carro, na parte do passageiro, assim, na porta do passageiro. O pai do Brian estava ali quando a polícia encontra tudo isso, né? E ele fala tudo isso para a mãe do Brian e depois também para o Brian e da onde tinha surgido aquilo. E ele simplesmente falou que não sabia explicar. E a carteira eu já vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Bom, na cabeça do Brian, ele tinha escapado. Ele tinha conseguido fazer o que ele tanto queria. Tirar a vida de alguém que ninguém ia notar, ninguém ia perceber. Ele ia continuar a vida dele normalmente. Mas ele não poderia estar mais errado. A vítima do Brian se chamava Warren Barnes e ele tinha 69 anos. O Warren era um indivíduo muito conhecido na comunidade, principalmente ali na região central da cidade. E ele estava longe de ser um homem que ninguém sentiria falta, como acreditava o Brian. O Warren nasceu numa família muito numerosa, com 8 meninos e uma menina. E ele era conhecido por compartilhar histórias da sua vida, aventuras passadas com seus amigos ali no centro da cidade. Ele gostava de contar as histórias da vida dele de cowboy. Em algumas dessas conversas, ele mencionava que já tinha sido casado, que tinha uma filha e também uma neta. Ele mencionava para essas pessoas que ele não era realmente um sem-teto, que às vezes ele conseguia pagar por hotéis para passar a noite, e ele também tinha alguns familiares, e que na verdade às vezes ele escolhia ficar nas ruas. Ele começou a ficar muito conhecido ali no centro da cidade porque ele gostava de sentar nos bancos ali e ler livros. E ele começou a construir uma amizade com as pessoas ali do comércio, né? Porque ele sempre ficava no mesmo lugar. E pelo que eu entendi, em algum momento, a prefeitura ali, enfim, não sei quem decidiu isso, resolveu tirar os bancos que tinham ali no centro, ali nessa parte que o Warren ficava. E aí, uma das comerciantes ali, o nome dela é Monique, ela tem uma loja de noivas ali, né, na parte central. Ela chegou pro Warren e ela já tinha essa amizade com ele e falou assim: olha, eu tenho uma cadeira aqui na loja, essa cadeira pertenceu ao meu pai. E se você quiser, todo dia de manhã eu posso colocar essa cadeira aqui do lado da minha loja e você senta na cadeira e pode ler os seus livros, pode ficar aqui à vontade. E desde então era isso que acontecia. Todo dia de manhã a Monique abria a loja dela, colocava essa cadeira do lado de fora para que o Warren pudesse sentar ali e fazer o que ele estava a fim de fazer, ou ler um livro, conversar com alguém, enfim. Neste local onde ele ficava, ele acabou estabelecendo várias conexões ali com as pessoas da comunidade, fazendo amizades verdadeiras com as pessoas que trabalhavam na região. E todo mundo conhecia o Warren Barnes como The Reading Man, que seria o homem que lê. O Warren, ele amava os livros. Inclusive, ele também tinha uma amizade muito grande com um dono ou dona, não ficou muito claro para mim, da loja de livros que já ficava ali do lado dessa loja de noivas. Então, é bem na região onde ele ficava todos os dias. Esse proprietário dessa loja sempre dava pro Warren ali livros novos que tinham acabado de chegar para ele ler, para ele dar até um feedback se o livro era bom ou não. Ele gostava muito de ficar ao ar livre e é dito também que ele tinha alguns problemas ali com o álcool. Ele era visto, às vezes, com uma garrafa de bebida dentro da mochila dele e ele acabava bebendo discretamente. Era uma coisa que ele não gostava, assim, de mostrar para as pessoas que estava fazendo. E o Warren, ele não era esse cara que ficava ali na rua pedindo coisas para as outras pessoas, pedindo dinheiro, pedindo comida, nem nada disso. Ele só gostava de ficar ali. E as pessoas começaram a ter essa amizade com ele, essa confiança nele. E ele acabava trabalhando também para essas pessoas. Então ele era conhecido também por ser muito ético no trabalho. Quando as pessoas precisavam da mão de obra dele para alguma coisa e ele estava ali disponível para fazer qualquer coisa que ele conseguisse fazer, as pessoas elogiavam muito ele e era dessa forma que ele conseguia algum dinheiro para poder comer, para poder pagar alguns dias aí de hotel ou lugares para dormir.
Ele era frequentemente visto, assim, ajudando os proprietários a arrumar caixas, receber caixas, ajudando nos estacionamentos ali do comércio. E ele também estava inscrito numa agência de trabalho temporário. Então, todo dia de manhã ele ia nessa agência para ver se tinha algum trabalho para ele naquele dia. Então essa era a rotina ali do Warren, né, se conectando com as pessoas ali que estavam ao redor dele. Muitas pessoas consideravam ele realmente como amigo, né, dividiam ali coisas da vida com ele. Conforme ele foi envelhecendo, às vezes ele era visto ali dormindo na cadeira no meio de uma leitura de um livro. Mas as pessoas gostavam dele mesmo se fosse ali conversando por vários minutos ou apenas ele estando ali em silêncio, um aceno de cabeça. O Warren era uma pessoa muito percebida, muito querida e muito amada por todos. Então é claro que a ausência dele seria percebida. Eu peguei uma frase de uma matéria que fala sobre o Warren que diz o seguinte, abre aspas, dentro do seu pequeno espaço, Barnes mergulhou nas alegrias simples de ler, alimentar os pássaros, apresentando-se para o trabalho todos os dias e saboreando seu sanduíche Subway favorito ao meio-dia. Fecha aspas. Então a gente vai agora aqui para o dia 1º de março de 2021, que já era na segunda-feira. Só para recapitular, quando o Brian comete esse crime, era ali na noite de sábado, né, no dia 27. Acontece tudo que eu relatei aqui para vocês pela madrugada, né, até o dia 28. No dia 28 é domingo e algumas coisas aconteceram já nesse dia que eu já vou relatar para vocês. E agora a gente chega aqui na segunda-feira de manhã, no dia 1º de março. Quando o Warren não apareceu ali para os afazeres diários dele, né, já de manhã, não chegou na sua cadeira, não se apresentou na agência de trabalho, ninguém tinha visto o Warren. É claro que todo mundo já ficou preocupado, porque eram anos e anos na mesma rotina, ele não falhava nenhum dia. Então ali as pessoas conhecidas do Warren começam a conversar entre elas e todo mundo começa a ficar preocupado e uma das amigas ali do Warren resolve recorrer à rede social. Ela posta uma foto do Warren no Facebook falando que ele não apareceu, que eles estavam preocupados, se ele poderia estar em algum lugar da cidade, né, se alguém tivesse visto ele, que era para avisar. E esse post teve um total de 526 compartilhamentos. As pessoas realmente estavam preocupadas e tentando ajudar, né, a encontrar o Warren. Então agora, aqui nessa segunda-feira, tudo meio que vai acontecer junto, tá, gente? Eu vou explicando aqui para vocês para tentar ficar o mais claro possível. Enquanto tá essa galera aqui preocupada com o Warren, eles não tinham ideia do que tinha acontecido com ele, muito menos de que ele já estava sem vida, né? Eles estão lá tentando encontrar. No mesmo momento, a mãe e o pai do Brian estão muito preocupados dentro de casa. Por quê? Bom, voltando aqui um pouquinho, no domingo, no dia 28, depois que já tinha acontecido tudo aquilo do carro, o pai já tinha encontrado sangue lá no carro, ficado meio, né, assim, encucado com aquilo, meio preocupado. Ele comenta isso com a mãe do Brian, que também ficou super preocupada. E em algum momento, nesse domingo aqui, o Brian não estava em casa, ele estava na casa de uma amiga. A mãe começa a procurar coisas dentro do quarto do Brian. Preocupada aí com esse lance do sangue, ela possivelmente já sabia daquela vez do gato, ela já tinha aquela ideia daquele kit que ele comprou uma vez, talvez ela estivesse conectando várias coisas na cabeça dela e talvez ela não soubesse exatamente o que ela estava procurando, mas ela estava procurando alguma coisa dentro do quarto do filho dela que explicasse esse sentimento que ela estava tendo, né, de que algo não estava certo. E aí que ela encontra dentro do armário do filho, né, a cabeça e as mãos do Warren. Pelo que eu entendi, ela encontra esses itens, ela informa o pai. Ela finge para o filho que nada estava acontecendo, que ela não tinha descoberto nada. Pelo que eu entendi, ela não queria que o filho fugisse ou tentasse fazer alguma coisa contra a própria vida, enfim. Então, ela espera até a segunda-feira de manhã para ligar para a polícia. A polícia chega até a casa, né, com essa notícia de que ela tinha encontrado restos humanos dentro do armário do filho. Eles conseguem
olhar, né, e ver que aquilo era realmente verdade, e eles levam o Brian para a delegacia. Nessa segunda-feira aqui de manhã, como eu falei para vocês, tudo é meio que ao mesmo tempo. Tudo acontece aqui nesse dia 1º de março, tá? Foi tudo muito rápido nesse caso. As pessoas aqui que conheciam o Warren estavam procurando por ele, divulgando na internet, colocando foto dele em vários lugares, né? A polícia, ela é acionada pela mãe do Brian, né, com aquela cabeça no armário. Ao mesmo tempo, a polícia também é chamada lá para debaixo da ponte, porque foram encontrados também restos mortais lá. Se vocês se lembram, os braços ele acabou deixando lá naquele local. Ele não leva junto lá para descartar no rio. A polícia é chamada para esse local também e as coisas começaram a se ligar. Junto com isso tudo ainda, a carteira que foi encontrada lá dentro do carro do Brian, que não era a carteira do Brian, que era a carteira de um homem de 69 anos. A polícia começou a juntar todos esses fatos, todos esses acontecimentos, e não demorou muito para a polícia entender mais ou menos o que tinha acontecido. E em breve a polícia já ia entender nos mínimos detalhes, porque o Brian, no momento que ele chegou na delegacia, ele começou a contar tudo numa naturalidade, gente, que é aterrorizante de assistir. Eu não sei quanto tempo demorou, gente, para as pessoas ali que estavam procurando pelo Warren ficarem sabendo, né, o que aconteceu com ele, que ele já não estava mais vivo. Mas, pelo que eu entendi, foi já aqui no dia 1º de março, depois dessa entrevista agora que eu vou relatar para vocês com o Brian. Bom, gente, essa primeira conversa aí que o Brian teve com a polícia tem inteira aqui no YouTube. Eu assisti ela inteira e foi por causa dela que eu consegui mais informações, né? Porque, como eu disse, não tem muita coisa ainda sobre esse caso. E essa entrevista é uma das que eu mais fiquei indignada de assistir. Pela frieza desse monstro, o jeito que ele fala sobre tudo, o jeito que ele conta os detalhes, o jeito que ele se diverte e como ele tá amando tá participando de tudo isso. Porque dá muita frustração quando a gente vê que a pessoa, mesmo presa, mesmo sabendo que vai ter uma punição, né, que ela foi capturada, ela não tá triste por causa disso. Ela tá curtindo esse momento. E eu vou tentar contar aqui para vocês mais ou menos, né, um resumo do que ele fala nessa entrevista, algumas coisas que eu reparei e quero dividir aqui com vocês, a minha indignação, porque como eu já falei em algum outro vídeo, não vou passar raiva sozinha, vocês vão passar comigo. Já de cara, ele começou a dizer que ele tinha sido diagnosticado com um transtorno depressivo e que ele tinha ali uma condição mental diferente. Só que os investigadores, eles já notaram também que todas as informações que o Brian forneceu nessa entrevista eram bem claras, bem lógicas, e ele nunca titubeava ou acabava dando respostas diferentes quando ele era perguntado várias vezes sobre a mesma coisa. Então ele tinha todas as informações bem claras dentro da mente dele. Então ele conseguia lembrar claramente de todos os detalhes e de tudo que ele tinha feito no sábado à noite. Para começar, gente, o policial, o detetive, enfim, ele pergunta assim: e aí, como você veio parar aqui? E ele fala rindo: bom, eu matei alguém. Do nada, ele começa a questionar o detetive ali quantos anos que ele acha que ele vai pegar de prisão. Uns 15 anos, talvez 20. Ele começa a falar de uma forma assim como se ele fosse muito entendido do sistema ali, sabe? Da justiça, do sistema criminal também. Ele começa a perguntar também se ele seria julgado ali na cidade ou se mandariam ele para outro condado, já que ele era um assassino, né? Ele meio que querendo dizer que o que ele fez foi muito grandioso para ser julgado ali na cidade. E eu preciso, antes de continuar aqui, falar dos profissionais que estavam ali entrevistando o Brian. Você percebe, assim, principalmente mais no homem, né, que tá ali no canto esquerdo da imagem, porque a mulher poucas vezes dá pra ver ela, né? Mas você percebe o quanto ele fica incomodado e ao mesmo tempo ele tem que parecer que aquilo é uma coisa normal. Porque eles tinham que deixar o Brian à vontade, eles precisavam deixar o ego do Brian crescer. Eles precisavam enfrentar aquela entrevista como se realmente fosse algo muito natural que o Brian estava falando. E eu acho que eles fizeram um ótimo trabalho, porque eles conseguiram mostrar o lado do Brian, assim, que não há dúvidas do monstro que ele é.
Bom, alguns detalhes que ele deu sobre o que ele fez, ele fala sobre as 3 luvas, porque ele fala assim, sempre num tom jocoso, tá, gente? Ele fala assim que essas luvas de plástico podem ser muito traiçoeiras, né? Porque elas podem rasgar e podem deixar a impressão digital. Então, por isso que ele usou 3. Ele chega a ajoelhar, né, no chão ali para mostrar como foi toda a ação, né, tudo que ele fez com o Warren. Ele fala que foi uma surpresa ter sido tão fácil porque o Warren nem lutou. Ele conta também que durante o ataque ele ficava rosnando e emitindo sons meio animalescos. Inclusive, ele dá até uma demonstração de como eram esses sons que ele emitia. During the time I was growling and making animalistic noises. I suppose it was a frenzy. Okay. I was so excited, so rushed up on adrenaline and I was just woo-hoo. Ele fala muito da adrenalina que ele sentiu, que o corpo dele ficava tremendo, que ele nunca sentiu aquilo antes. Até questionado se ele estava sentindo medo, ele fala, não era tremer de medo, era um tremer tipo um frenesi. Ele fala, gente, tudo isso eu vou sempre frisar rindo, tá? Sempre soltando umas risadinhas no meio, como se ele estivesse contando algo cotidiano do dia, assim. Ele chega a falar em algum momento, assim, que ele achou que seria o melhor dia da vida dele. E, pelo que eu entendi, ele não achou que foi o melhor dia da vida dele. Mas ele disse assim, eu não odiei. Não posso dizer que eu amei, mas eu não odiei. Ele conta também que ele não se preocupou em ser visto, porque já era bem tarde da noite. E aonde o Warren estava dormindo era meio que atrás de um pilar bem grande. Assim, não é bem um pilar, né, gente? Vocês estão vendo na foto aí. E ele falou que se as pessoas passassem por ali, provavelmente só viriam ele de pé, ou viriam alguém se mexendo ali, iriam olhar e achar que era, né, de repente um sem-teto também. E que se alguém também pudesse ver alguma coisa, provavelmente só veria a perna dele. Porque era um lugar ali que, conforme os carros fossem passando, não iam notar. Então ele nem teve medo de fazer tudo o que ele fez. Apesar que ele falou que foi um ataque rápido, né, de um minuto e meio, mas depois ele fez várias coisas com o corpo. Não estava preocupado em ser pego. Ele fala sobre a roupa que ele escolheu para essa noite, que era um macacão. E era um macacão que ele comprou uma vez para ir fantasiado de Michael Myers no Halloween. O Michael Myers, para quem não conhece, é o personagem do filme Halloween, né? Conhecidíssimo. Ele sempre tá com esse macacão. Então ele tava com o macacão desse jeito. O policial ali, o detetive, ele questiona por que do macacão. Ele fala primeiro assim que é porque é uma roupa meio genérica, que não tem marca, não tem muito um estilo, e a cor também, né, uma cor apagada. Mas depois também ele acaba dizendo que pode ser que ele associou esse macacão com a violência por causa do filme, né, e por causa do Michael Myers. Tem uma hora que ele é questionado do porquê que ele tava com a máscara facial, porque eu acho que eu não mencionei, né. Eita, Renata. Esqueci desse detalhe. Ele estava com uma máscara facial dessas que a gente usava aí na pandemia, né? E aí, ele é questionado, mas você estava usando essa máscara por causa disso, né? Por causa da pandemia, ou era para não ser reconhecido? E antes dele responder, ele fala assim, distanciamento social, né? Ele faz assim uma cara e dá risada, e é lógico que os profissionais que estão ali, eles não riem de volta, né? Então logo ele corta essa risada. E depois ele diz que era meio que as duas coisas, né? A questão aí da pandemia e não ser reconhecido. Social distancing. Eu vou tentar detalhar aqui para vocês mais ou menos o que ele fez com o corpo, tá? Ele fez vários cortes aí na região da barriga, porque, segundo ele queria ver como era dentro. E aí ele comenta assim, é bem rosa, né? Tipo, ele diz assim que ele se surpreendeu com a cor do que tinha ali dentro. Depois disso, ele disse que ele fez um corte também no rosto, né, do Warren, que é chamado de Glasgow Smile, que é aqui, tá, gente? Não vou ficar dando muitos detalhes, mas é aqui. É o famoso sorriso do Coringa, podemos dizer assim. Ele fez isso no rosto do Warren. Ele fez várias outras coisas bem grotescas e ele conta isso com uma naturalidade, assim, que deixa a gente muito desconfortável. Porque em nenhum momento dessa entrevista inteira parece que ele está falando de outra pessoa. Parece que ele está falando de um objeto, de uma coisa.
A hora que eu fiquei com mais raiva dele, quer dizer, eu nem sei, eu acho que eu fiquei com raiva dele em várias horas, mas tem a hora que ele tá explicando sobre o que aconteceu com o carro, né, o carro afundar, enfim. E aí ele começa a dizer que quando ele tava lá dentro da água, dentro do carro, ele começou a ter um pânico, porque ele falava assim, nossa, eu quase morri. Ele fala assim, sabe, eu quase morri lá. E aí ele fala assim que ele não queria ser conhecido como o cara atrapalhado que morreu de hipotermia enquanto descartava um corpo. And I'm sitting there, I need to act fast or else I'll die of hypothermia. I'm panicking a bit at this point. I'm going to be like, this is what I'm going to be remembered for, dying of hypothermia and a botched attempt at hiding a body. And I'm just like, fuck. E o jeito que ele tá contando isso, ele tá rindo, gente, rindo. Sabe o que parece? Sabe quando às vezes a gente vai, sei lá, viajar pra algum lugar e passa por algum perrengue na viagem? E daí você tá contando esse perrengue e você ri do perrengue. É uma coisinha ruim que aconteceu na viagem, mas você tá, tipo, contando e dando risada, porque aquilo já passou e beleza, né? É desse jeito que ele descreve essa cena. Sabe? Ele é totalmente assim, gente, sem nenhuma emoção, nenhum sentimento, nenhuma empatia. Nada. O jeito que ele conta é desse jeito. Parece um perrenguezinho que ele passou. E ele quase morreu. Em vários momentos aí da entrevista, a gente vê que ele tinha a fascinação aí por assuntos forenses, por investigação, true crime. E ele fala várias vezes também durante a entrevista de vários SK, tá? Ted Bundy, Ed Kemper, Ed Gein, Jeffrey Dahmer, o Zodíaco. Acho que são esses que ele fala. Ele até menciona uma frase que é bem famosa, infelizmente, do Ed Kemper, que é mais ou menos assim: eu queria ver como a sua cabeça ficaria em um espeto. Ele menciona essa frase não a ver com o que ele fez, mas ele menciona para falar assim da vontade que ele tinha de tirar a vida de alguém, de sentir isso, de mexer no corpo de outra pessoa, essas coisas. Aliás, como eu falei lá no começo, que teriam algumas semelhanças aí com o Jeffrey, né? E a semelhança da cabeça dentro do armário é uma coisa que remete pra mim totalmente à história do Jeffrey, né? Eu tenho pra mim que com certeza ele fez isso porque ele realmente idolatra essas pessoas. Então ele queria ser mais uma delas. E falando disso, dessa fascinação que ele tinha aí por crimes, por assuntos forenses, ele parecia ter estudado muito também sobre tipos de SK, sobre a decomposição do corpo. Ele fala várias coisas sobre isso também. Como você sente que realmente ele lia muito sobre isso, estudava muito sobre isso. E não que isso seja algo ruim, né, gente? Porque eu sempre falo, se as pessoas vierem ver o que eu pesquiso no meu computador, eu tô ferrada. Mas existe aí uma diferença, né? No caso dele, não era algo assim pra ele só entender, uma curiosidade, ou no caso, assim, pra um trabalho, alguma coisa assim. Ele realmente tinha aquela fascinação. Quando você passa do limite ali, né? E se torna algo ali que move a sua vida, né? E quando eu falo fascinação, vocês entendem que a fascinação pode ser algo bom, né? Mas, assim, é aquela coisa que é mais, né? Acho que eu nem preciso explicar muito aqui, né? Que tudo que esse cara pensava e estudava sobre esses assuntos era porque ele queria fazer igual. E não é o nosso caso, né? A gente quer aprender, quer ler sobre, para entender, para ter esse conhecimento e não para repetir. Pelo menos, gente, é o que eu espero de vocês que estão me assistindo aqui, hein? Ele chega a mencionar também que ele sabia que um dia da vida dele ele estaria naquele prédio ali da delegacia. Fosse como um criminoso ou como um policial. Porque sim, ele disse que pensou em seguir essa carreira, né? E ir trabalhar como policial. Imagina esse cara como policial. Durante toda a entrevista, as pessoas que estão ali questionando ele, eles voltam várias vezes pro crime em si, né? Dá até a impressão que eles não tinham entendido e que a gente fica assim, pô, mas perguntou de novo? Mas é realmente para ver se ele contava exatamente os mesmos detalhes, se ele não se perdia na história, se de repente ele não inventava uma outra coisa. E não, gente, ele sempre fala as mesmas coisas, tudo certinho. E cada vez que ele tem que detalhar o que ele fez, ele entra assim numa animação. Ele fica assim empolgado, sabe? Excitado de estar contando tudo aquilo. Inclusive tem horas que ele meio que quer falar sobre o trabalho dos policiais, né? Os policiais perguntam assim: a sua roupa ou a faca, não sei o quê. E ele fala assim: não, na faca vocês não vão encontrar nada porque eu limpei muito bem ela. Daí ele fala de alguma roupa que ele fala assim: se vocês usarem o luminol, vocês vão encontrar.
sabe? Ele quer ditar, ele quer mostrar que ele conhece. Ele conta também que ele tirou fotos do corpo, mas ele acabou deletando porque ele achou que seriam evidências fáceis aí da polícia encontrar. Ele diz também sobre aquilo que eu mencionei lá no começo, né, que ele queria um sem-teto, porque ele sabia que a polícia não ligava para essas pessoas. Ele fala isso na cara ali, né? Ele até fala assim: me desculpa falar isso, mas a polícia não liga pra eles mesmo. E em vários momentos também, ele é muito educado, tá, gente? Ele não é grosseiro, digamos assim, ele pede desculpas várias vezes, ele até chega a dizer assim: eu espero que eu esteja colaborando com vocês, né? Tanto que é dito em algumas fontes até que eles nem algemaram ele, porque ele colaborou desde o começo, desde a hora que ele foi preso na casa dele até na delegacia, ele não teve resistência nenhuma. Como eu falei, eu acho que até, de repente, fazia parte do plano dele, né, de se tornar essa pessoa aí que ia virar notícia pelo crime que cometeu. Eles perguntam pro Brian se ele conhecia quem era a vítima, ele disse que não, ele falou que ele até chegou a olhar dentro da carteira e viu que era o documento, ele se lembrava do primeiro nome, ele chega a falar Warren, mas assim, não sabia quem era. Inclusive, os policiais começam a perguntar sobre essa carteira, gente, e daí tem essa hora que eu fiquei pensando assim: meu Deus do céu, se eu estivesse nessa sala, eu não ia conseguir ser profissional, né? Porque ele fala assim, o detetive, o policial, enfim, ele pergunta, né, mas essa carteira, como era essa carteira? E daí ele fala: era uma carteira preta dura. Não era tipo uma carteira tipo a minha, que é um couro suave. Era uma carteira assim, dura, normal. Então, assim, você vê que ele tem esse desprezo, sabe, pela vítima, e também por ele ser um sem-teto, dá a impressão realmente que ele... Dá impressão não, eu acho que ele realmente se sente superior. A mulher que tá ali na sala, ela chega a perguntar pra ele se ele voltasse ali no tempo, se ele faria de novo. E ele disse que provavelmente não. E dá a impressão que ele faz isso porque talvez ele fosse fazer diferente, porque talvez ele não fosse ser tão atrapalhado, mas não porque talvez ele não tirasse a vida do Warren. Eu acho que isso não estava em questão ali no arrependimento dele. E eles puderam ver no celular dele depois, posteriormente, que no dia ali onde ele tirou a vida do Warren, ele marcou, ele fez uma marcação no calendário que era primeiro, né? Como se fosse assim, a primeira vítima. Bom, depois dessa entrevista aí, né, ele foi preso, claro, ele não resistiu à prisão. E até o julgamento acontecer, que foi só em janeiro de 2023, agora, né, quase 2 anos depois dos fatos, aconteceram várias coisas aí da parte jurídica. Primeiro, porque pelo que eu entendi, a defesa queria que ele fosse julgado no tribunal de menores, o que não fazia sentido nenhum, já que ele já tinha 19 anos, então isso foi negado. E as acusações apresentadas contra ele eram de homicídio em primeiro grau, juntamente com 2 acusações de adulterar um corpo humano e adulterar evidências físicas. E aí o Brian, ele provavelmente foi aconselhado a isso, né? Ele disse que era inocente por razão de insanidade. E aí começaram aí vários exames, o Estado começou a contratar vários profissionais para tentar desbancar isso, né, para provar que ele era uma pessoa sã, que ele poderia ir para julgamento e que isso que a defesa estava falando, né, que ele era inocente, razão de insanidade, não tinha cabimento nenhum. E a conclusão dos psicólogos indicados pelo estado do Colorado foi unânime. Brian Cohee não atendia aos critérios de insanidade. Então, o julgamento começou em janeiro de 2023 e durou 2 semanas. E o julgamento tem alguns trechos também aqui no YouTube, mas são bem pequenos esses trechos, eu não encontrei o julgamento inteiro, né? Então fica um pouco difícil a gente entender todos os detalhes do julgamento. Mas pelo que eu entendi, a estratégia da defesa era essa, apelar aí para a saúde mental do Brian. E a estratégia da promotoria era mostrar apenas os fatos, né? E eles tinham toda aquela entrevista onde ele confessou tudo, toda a forma que ele fala, né? Inclusive, isso era muito falado no julgamento, que ele conseguia lembrar dos fatos claramente, relembrar cada detalhe várias vezes, né? Ele nunca se equivocava. E durante o julgamento, o comportamento do Brian era o mesmo, assim, sem emoção nenhuma, sem empatia pelos amigos e familiares do Warren que falaram nesse julgamento também. Ele era visto assim várias vezes dando sorrisos e risadas. E quando estavam falando do caso, é dito que ele ficava o tempo inteiro digitando num computador. Eu não consegui cena exatamente disso, mas eu vi isso em mais de uma notícia, eles falando: Brian ficou o tempo inteiro digitando em seu teclado. Durante o julgamento, um psicólogo forense forneceu testemunho crucial sobre Brian.
O psicólogo disse que o Brian não apresentava sinais de psicose antes, nem durante e nem depois do crime. Pelo contrário, o Brian conseguiu responder as perguntas sem dificuldade e não demonstrou quaisquer indício de estresse. A sua avaliação também sugeriu que o Brian tinha a capacidade de reconhecer as consequências das suas ações, bem como a capacidade de diferenciar o certo do errado. Eles trouxeram também algumas pessoas, colegas de trabalho e alguns médicos que trataram o Brian dias antes ali do acontecido, e eles puderam falar que o Brian estava com um comportamento normal, que não tinha nada de errado com ele. A mãe e o pai do Brian falaram nesse julgamento, e a mãe, inclusive, ela se emociona muito, muito mesmo, ela chora muito. Ela teve que contar como é que foi descobrir tudo aquilo dentro do armário do filho dela, inclusive ela pegou o que estava no armário e colocou na pia da cozinha para quando os policiais chegassem, já tivesse ali, né? Eu não sei exatamente por que ela fez isso, mas ela relata isso, né? E todo esse sentimento que é de saber o que o filho dela fez, né? Porque nenhuma mãe quer isso pro filho, né? E eu senti realmente que ela estava muito triste, não só pelo que aconteceu com o filho dela, mas pelo que as pessoas que conheciam o Warren, os familiares do Warren, estavam passando. Eu senti muito isso dela, que ela estava sofrendo demais com tudo isso. Várias pessoas conhecidas do Warren falaram também, as pessoas que conheciam ele ali do centro da cidade, mas também familiares. Teve uma irmã que foi falar, né? Ela disse que um dia antes de tudo acontecer, o Warren tinha ligado para ela para desejar feliz aniversário. Então era muito surreal para ela saber que no dia seguinte ele perdeu a vida. Enfim, gente, foi um julgamento com muitas pessoas falando, pelo que eu percebi. Pessoas que conheciam o Warren, pessoas que conheciam o Brian. Pelo que eu entendi, a maioria das pessoas que conheciam o Brian, na verdade, acabavam corroborando aí com a promotoria, né? E não em defesa dele. Mas, finalmente, em 4 de fevereiro de 2023, o julgamento do Brian chegou ao fim e ele foi considerado culpado de uma acusação de homicídio em primeiro grau, 2 acusações de adulteração de corpo humano e uma acusação de adulteração de provas. O júri determinou que Brian Cohy era totalmente responsável pelos crimes e ele foi sentenciado à prisão perpétua sem condicional. E eu fico imaginando o que ele pensou, né, quando veio essa sentença, porque lembra que eu falei para vocês que ele estava pensando que ele iria ficar 15, 20 anos e de repente pensava assim, eu vou sair, vou fazer de novo e vou sair famoso, entendeu? Então eu fiquei muito feliz que a sentença dele é prisão perpétua, vai ficar lá eternamente e sem a possibilidade de condicional, que eu acho que é muito importante nesse caso. Por quê? Porque na entrevista você vê que ele é muito educado, ele é muito organizado nas coisas que ele tá fazendo na mesa, ele fala muito bem. Então, se tivesse aí, por exemplo, a possibilidade de uma condicional, ele ia passar, sei lá, alguns anos lá, daí alguém ia falar, mas ele é tão comportado, ele tá se comportando bem na prisão, ele é tão educado, ele é tão prestativo, ele, né, essas coisas iam acabar soltando ele. E ainda bem que isso não vai acontecer. Bom, mas eu quero finalizar esse caso falando da pessoa que me tocou nesse caso, né? E eu tenho que me segurar muito para não me emocionar. Então, vamos lá, gente, vamos junto comigo. Eu queria falar mais sobre o Warren Barnes com vocês, né? E o impacto que ele causou nas pessoas que o conheciam. Bom, depois que aconteceu, né, esse crime terrível, passaram-se aí alguns meses e as pessoas que conheciam o Warren, conviviam com ele, lógico, né, sentiam a falta dele ali diariamente. Então, uma dessas amigas mais próximas do Warren, o nome dela é Ellie. Ela trabalhava ali numa das lojas próximas, inclusive ela até conta assim que quando ela começou a trabalhar nessa loja, o Warren já frequentava ali, e daí ela começou primeiro a passar só por ele, depois ela começou a dar um oi, e quando ela viu ela já estava conversando todos os dias, e era todos os dias mesmo, todo dia que ela saía do carro dela, do estacionamento onde ela deixava, ela tinha uma breve conversa com ele, depois na hora de ir embora também, então fazia parte do dia dela, e foi dela que surgiu a ideia de criar um memorial pro Warren, porque eles falavam ali nas pessoas que conheciam o Warren que eles não queriam que o memorial dele ou que o lugar que as pessoas fossem deixar flores, alguma coisa do tipo, fosse lá
embaixo da ponte, né? Onde tudo aquilo aconteceu, aquela coisa terrível. Eles queriam que fosse ali, né? No centro da cidade, onde ele frequentava todos os dias. Então, em novembro de 2021 ainda, ela conversou com um artista ali que é especialista aí em esculturas de metal. O nome do artista que ela contactou é Tim Navin. Ela começou a contar a história do Warren para ele e ele se conectou automaticamente porque ele, pelo que eu entendi, teve uma experiência similar à do Warren na rua. Então ele se sentiu muito emocionado com a história do Warren, né? De ele, que já esteve na rua agora como artista, poder fazer uma escultura em nome desse homem que tinha tocado tantas pessoas. Então eles começaram a fazer alguns esboços e eles chegaram à ideia da escultura que eu achei linda, que é basicamente a cadeira que ele usava, é uma réplica da cadeira que ele sempre sentava ali, né, que foi doada pela dona da loja de noivas, a Monique. Do lado dessa cadeira eles fizeram uma árvore, assim, e você vê que a árvore tem um movimento, assim, meio que como se o vento estivesse batendo nela, mesmo ela sendo de metal, né? E em cima da cadeira, livros. Inclusive o último livro, ele tá meio aberto, assim, né? Vocês estão vendo nas fotos, também como se o vento tivesse batido ali nas folhas. Os títulos ali dos livros que estão na cadeira são livros que o Warren lia frequentemente, né? E no último livro, nesse que tá assim meio que entreaberto, com as folhas e tal, o título é And You Also, que quer dizer você também, né? E você também, mas é uma forma diferente, digamos, de dizer, assim, sabe? É uma forma mais peculiar de dizer. E por que é essa frase? Porque as pessoas que conheciam o Warren sempre falavam assim, então amanhã a gente se vê, tem um bom dia, tem uma boa noite, alguma coisa assim, e ele sempre respondia dessa forma, and you also, né? Ele respondia, e você também. Então é essa frase que tá ali no último livro, né? Na verdade, no primeiro da pilha. A Monique, que foi quem deu a cadeira para ele, ela fala numa das matérias que estão falando sobre essa escultura, que ela disse que quando ela teve o primeiro contato com o Warren, ela era uma pessoa que ela não conversava com as outras pessoas. Ela não tinha essa abordagem de chegar, de saber sobre a pessoa, nem às vezes de dar oi. E o Warren acabou ensinando ela a conversar mais com as pessoas, a ser mais gentil, mais aberta, a ouvir a história do outro, né? Porque você não sabe o que aconteceu com o outro, porque a pessoa está daquele jeito, em que momento da vida que ela está. E ela disse que ele mudou esse comportamento nela, né? Então, ela é outra pessoa depois do Warren. E ela sempre enfatiza, todas as entrevistas que eu vi que ela fala e também matérias, ela sempre fala isso, que ele nunca foi uma pessoa que passou desapercebida, como, né, o Brian achou que ele iria passar. Que ele sempre foi uma pessoa que as pessoas percebiam a presença dele, que ele sempre foi muito amado, que ele tinha um valor tremendo para todo mundo que conhecia ele, para os familiares também, e que as pessoas vão sentir falta dele todos os dias. Quando eu estava fazendo esse roteiro, eu queria muito saber mais sobre a vida do Warren, né? Tudo que aconteceu antes dele ser ali o The Reading Man. Mas, infelizmente, não tem. A gente fica sempre naquela curiosidade de saber o que ele fez na vida, o que levou ele a ter aquela vida que ele estava tendo ali, de querer às vezes dormir na rua e às vezes dormir em hotel, sendo que ele tinha os familiares, né? Os familiares, em algumas entrevistas, dão a entender realmente que ele escolhia dormir nas ruas, mas que realmente ele não era um sem-teto, porque ele tinha para onde correr se precisasse, ele tinha onde dormir. Mas enfim, a gente fica nessa curiosidade de saber mais sobre ele, porque não sei o que aconteceu na vida dele, se foi bom, se foi ruim, mas pelo que as pessoas que conheciam ele nessa altura da vida dele falam, ele era uma pessoa muito, muito boa e muito simples e muito carinhosa, e tinha tocado o coração dessas pessoas sendo exatamente quem ele era, sendo ali lendo um livro, sentado, quieto, ou conversando com alguém, ou contando uma história da vida dele. Mas o que fica desse caso para mim é que muitas pessoas vão sentir a falta do Warren, muitas pessoas amavam e amam o Warren, e muitas pessoas vão lembrar dele quando passarem ali no memorial diariamente, né, na escultura. E várias outras pessoas foram tocadas pela história dele, mesmo agora que ele não está mais vivo, né? Eu sou uma dessas pessoas e eu espero que vocês também.
E eu quero terminar esse vídeo assim, falando do Warren e que a sua memória permaneça viva no coração de todas as pessoas, de cada um que ele tocou. E é isso pro caso de hoje, gente. É um caso mais curtinho, mas que realmente me tocou, assim, lá no fundo do coração, a história do Warren. De alguma forma, eu fui muito contagiada pela história dele e precisava dividir isso aqui com vocês, pra gente espalhar para mais pessoas aí o quanto esse homem era querido e amado, que é o oposto do que aquele monstro achava que ia acontecer, né? Que as pessoas nem sentiriam falta. Então, por isso que eu quis contar esse caso para vocês, sabe? Para mais pessoas saberem da história do Warren. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, tá? Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Vou colocar os links também das entrevistas que eu falei aqui para vocês no comentário fixado, tá? E muito obrigado por terem ficado comigo aqui até o finalzinho do vídeo. Vamos agradecer aos nossos membros, esses nomes maravilhosos que vocês estão vendo na tela aqui. Muito obrigada por esse apoio ao canal. Se você quiser fazer parte dos membros, tem um link na descrição que explica tudo certinho, tá bom? Se você não quiser, não tem problema, tá, gente? Fica comigo até o finalzinho do vídeo, comenta, compartilha, dá o like, que isso me ajuda muito. Vai me seguir no Instagram, que agora temos 2 contas para você seguir. Se você quiser a conta do Recontando Casos, tem. Se você quiser a conta pessoal da Renata Quadros, também tem. Mas no meu pessoal eu não falo de crimes, tá, gente? É o meu dia a dia. O Recontando Casos, agora eu vou começar a postar coisas de atualizações aqui do canal mesmo, tá? Então, segue lá também. Então é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada novamente. Se cuidem. Tchau.